Então, amado irmão, amada irmã, hoje é dia 10 de janeiro, é um sábado. Amanhã nós vamos celebrar o batismo do Senhor. E o Senhor todo maravilhoso, Ele vem nos falar da sua graça e do seu amor imenso. Você lembra o dia do seu batismo? E por que Jesus se quis batizar se Ele não era pecador? Diz que o pecado é para pagar, o batismo é para pagar o pecado da nossa origem. Ele não conheceu o pecado. Jesus Cristo não conheceu o pecado. Mas Jesus se fez pecado por nós. Ou seja, afirma o apóstolo São Paulo, no início da sua vida pública, Jesus se submete ao batismo de João, um batismo de conversão, com o qual os israelitas eram convidados a reconhecer a necessidade de Deus em sua obra salvífica. Por isso que Jesus Cristo mostra, olha, eu estou me fazendo batizar para você sentir a necessidade de Deus, para ter um gosto, né? Eu nasci dia 27 de junho e fui batizado dia 17 de julho, 20 dias depois. Tem gente que às vezes está deixando seus filhos ficar grandinho para depois batizar, ou outros até deixa que ele crescer para escolher. Se você não vive realmente a fé, é melhor você deixar que ele escolha, porque você vai dar um batismo que você não pratica, você não testemunha, você vai dar o que para o seu filho? Normalmente a gente dá aquilo que a gente crê, que a gente busca. Às vezes o filho nasce, o pai já é corintiano, é palmeirense, é são paulino, é santista, é flamenguista, é cruzeiro, seja o que for, ele já compra o joguinho, para que o filho seja aquilo que ele é. Não deixa nem o filho fazer a opção de escolher o time que ele quer. Não, eu sou isso, meu filho vai ter que ser isto. Mas na fé, às vezes a gente não faz isso. E o batismo, ele é realmente a introdução da pessoa na família. Quando a gente recebe o batismo, a gente se torna mais um membro do corpo místico de Cristo. Por isso que nós devemos nos deixar crescer pela graça e pelo amor. Já em 1 João, capítulo 5, verso 17, ele disse: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. O pecado que a gente às vezes fala que não leva à morte, é o pecado que a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas limitações e acaba caindo. E aí a gente vê que não, eu estou sendo injusto, eu preciso me corrigir disso, eu preciso ser mais misericordioso. Por isso que o batismo nos leva a isso. Eu já testemunhei batismo de adultos, gente que era de outra igreja, que veio para a igreja católica e realmente abraçou. E abraçou realmente, plenamente. Mas a gente fica triste quando aqueles que vão batizar não estão nem aí. Uma vez quando eu estava em Curitiba, nós temos sempre o quarto domingo lá do mês o batismo. E a equipe lá que organizou o batismo, né? Tinha, acho que naquele dia, não sei se era 5 ou 6 batizados. 4 ou 5 batizados, não lembro agora. De repente apareceu um outro lá que não tinha inscrição, não tinha nada, né? Aí vieram conversar comigo, falaram, mas pergunta para eles, vocês fizeram. Foram perguntar, eles falaram, não, nós fizemos tudo aí, deixamos os dados na secretaria. Eu falei, vai que a secretária esqueceu, por via das dúvidas, vamos batizar. E fizemos o batismo. E eu pedi, olha, vocês depois deixam os dados para nós, passa na secretaria, deixa os dados ali, para a gente ter no livro anotado. Perguntei no outro dia para a secretária falou, não, padre, ninguém apareceu por aqui. Ninguém veio marcar nada, era tantos batismos, era 4, 5 batismos que tinha mesmo. Então, era 5 batismos. Então, esse sexto não passou por aqui. Nada contra ele, né? Mas os pais nunca apareceram na igreja para fazer o registro. Aí a gente fica pensando, não negamos o batismo, porque Deus
o Papa pede para a gente não negar o batismo para ninguém. O Papa Francisco falava muito isso. Mas eu só fico pensando, por que aqueles pais levaram a criança na igreja para ser batizado e não assumiram, e não assumem? Às vezes acontece muito isso. Muitos levam seus filhos para ser batizados e depois somem e não aparece mais. Está pensando em fazer a festinha em casa, churrasco e bebidas. A criança não vai curtir nada disso. O bebezinho está ali, né? Mas não, os adultos têm que, né? O mais importante é dar Jesus Cristo para as crianças. Porque as crianças só vão seguir a fé com isto. Carla Kutz, ele viveu essa fé por causa de uma avó. Ele viveu essa fé por causa de uma babá, né, que levava ele da igreja, uma polonesa. E ele foi aprendendo a amar Jesus Cristo e viver a fé. Então, é muito importante que você, como pai, como mãe, como padrinhos, sejam responsáveis. Siga e acompanhe seu afilhado, seu filho, e ajude ele. De vez em quando, se tiver que puxar um pouquinho da orelha, puxe. Mas eu gosto de lembrar aquilo que o bispo de Curitiba, Dom Peruso, e quando ele foi fazer a crisma, ele disse: você que é padrinho, que é madrinha, quando for, foi na crisma, quando for visitar o seu afilhado, pergunta assim: lembra aquela vela que a gente foi acesa? Onde ela está? Ah, está guardada? Então pega lá, acenda e vamos rezar com o Pai Nosso, Ave Maria. Isso nos coloca em sintonia com o amor de Deus. É isso que a gente quer. Que a igreja não cresça só por proselitismo, mas sim a força de atração do testemunho. Muitos poderão buscar. É isso que o Papa Francisco falava para nós. Pensa muito nisso e viva a fé. Nos veremos na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.